Graça e paz, amados de Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aí para mais um review e você está no seu nosso point teológico. E vamos mostrar hoje, fazer um review aí desta obra interessantíssima, o apóstolo do Senhor crucificado, uma introdução teológica a Paulo e suas cartas, de Michael D. Gorman, da editora Agnus, tá certo? Capa dura, pessoal, mais de 860 páginas, uma obra bonita, veja só. Parece até uma bíblia, né? Aquelas bíblias antigas, assim, com essa cor, né? Avermelhado, bonito pra caramba. E eu quero agradecer, em primeiro lugar aí, ao nosso inscrito, né? Do nosso canal, nosso querido Moisés. O Moisés já é há um bom tempo inscrito no canal, nosso seguidor. Coincidentemente, ele mora aqui também, que é Araruama, trabalha na prefeitura, e falou: pastor, quero te abençoar com uma obra sensacional. Dá um pulinho aqui na prefeitura. Fui eu na prefeitura de Araruama e pude encontrar o irmão e me abençoou com essa obra. Muito obrigado, meu querido Moisés. Deus te abençoe rica e abundantemente. E para você que está chegando no nosso canal, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet, está vindo compartilhando conhecimento. Não é inscrito no canal não, cara. Jesus, olha, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já passaram 2 segundos e você já é inscrito no nosso canal, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Principalmente você que é novo aqui no canal, eu sugiro que você dê uma olhadinha na nossa playlist. A playlist vai mostrar para você lá teologia para iniciantes, né? Uma série de vídeos sobre teologia paulina, teologia pentecostal, curso de história da teologia, uma série de vídeos falando sobre prolegômenos, uma série de vídeos falando sobre o panorama do Novo Testamento, muita coisa boa. Dá uma olhadinha lá, e se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, aqui embaixo nos comentários nós temos o link do Apoia-se, você vai entrar no Apoia-se, vai ser nosso patrocinador mensal a partir de R$5. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates teológicos, mas sim um grupo para a gente divulgar aí as promoções, as obras teológicas, os lançamentos, tá certo? E você pode se tornar nosso apoiador fazendo isso, né? Quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá no Apoia-se, obviamente vamos começar a sortear de teologia mensalmente para os apoiadores, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem é o nosso querido Michael? Michael J. Gorman é mestre e doutor em teologia pelo Princeton Theological Seminar de New Jersey, Estados Unidos. É um estudioso do Novo Testamento, especializado na teologia e espiritualidade do apóstolo Paulo, no Evangelho de João, no livro de Apocalipse, na interpretação teológica e missional das Escrituras. Ele é autor de quase 20 livros e numerosos artigos. Desde 91, ele é docente no St. Mary's Seminar da Andrew University em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. E desde 2012 é o professor da Cátedra de Estudos Bíblicos de Teologia, casado com Nancy e tem 3 filhos, 8 netos, é veterano. O que diz aqui a obra? Ao contrário dos muitos livros que tratam o apóstolo Paulo meramente como uma figura histórica e suas cartas como relíquias literárias, este novo estudo do Dr. Michael Gorman, um dos mais respeitados especialistas em Novo Testamento da atualidade, enfoca a mensagem teológica dos escritos de Paulo, particularmente o que eles têm a dizer à igreja contemporânea. O apóstolo do Senhor crucificado é um tratamento inovador e abrangente sobre Paulo, incluindo comentários sobre todas as cartas paulinas. 6 capítulos introdutórios fornecem uma discussão de fundo sobre o mundo de Paulo, seu currículo, suas cartas, seu evangelho, sua espiritualidade, sua teologia. Enquanto o corpo principal do livro cobre em detalhes cada uma das epístolas paulinas. O autor apresenta o contexto de cada carta, oferece uma leitura cuidadosa do texto e colore suas palavras com citações perspicazes de intérpretes anteriores de Paulo. Enriquecendo essa pesquisa, há perguntas para reflexão e discussão no final de cada capítulo e inúmeras fotos, mapas e tabelas por toda parte. Este livro é recomendado para qualquer leitor interessado em se aprofundar seriamente nas cartas desafiadoras de Paulo. Então vamos ver aqui, sumário. Então temos aqui a apresentação de vários prefácios, prefácio à segunda edição americana, prefácio à primeira edição americana, nota ao leitor, agradecimento, segunda edição americana, agradecimento, primeira edição americana, abreviaturas, etc. Então temos uma introdução, conhecendo Paulo. Temos aqui o mundo de Paulo, certo? Contexto greco-romano de sua missão. Capítulo 2, currículo do apóstolo Paulo, a missão do perseguidor. Capítulo 3, as cartas de Paulo, apostolado em absentia, né? Ou absência. O evangelho de Paulo, as boas novas do Cristo crucificado e ressurreto.
Capítulo 5, a espiritualidade de Paulo, participação e transformação em Cristo. Capítulo 6, a teologia de Paulo, 12 convicções fundamentais. 7, 1 Tessalonicenses, santidade e esperança de um testemunho fiel para um mundo pagão. 8, 2 Tessalonicenses, resistência cruciforme e bondade antes da parousia. 9, Gálatas, a suficiência de Cristo e do Espírito. 10, 1 Coríntios, o caos, a cruz e o Espírito em Corinto. Capítulo 11, 2 Coríntios, a defesa de Paulo da vida e do ministério cruciforme cheios do Espírito. Capítulo 12, Romanos, gentios e judeus na comunidade cruciforme da aliança em Cristo. 13, Filipenses, a história magistral do Senhor crucificado e exaltado na comunidade cruciforme missionária. Capítulo 14, a cruz e o status quo. 15, Colossenses, a plenitude e a sabedoria de Deus no Cristo cósmico e crucificado. 16, Efésios, uma nova humanidade digna do Cristo cósmico, crucificado e pacificador. 17, 2 Timóteo, sofrimento em lugar de vergonha. 1 Timóteo, ordem e conduta adequada à casa de Deus. Tito, capítulo 19, colocando em ordem a vida e a liderança da igreja. 20, epílogo, Paulo, nosso contemporâneo. Eu separei aqui o capítulo 6, na página 228. Teologia de Paulo, 12 convicções fundamentais na teologia de Paulo. Aí começa aqui com o trecho de C.S. Lewis. A pessoa, às vezes, não tão frequentemente, fica feliz por não ser um grande teólogo. Pode-se facilmente confundi-lo com um bom cristão. Olha. Para algumas pessoas, um teólogo é alguém que escreve obras eruditas e teóricas e está longe do contato com a vida cotidiana de pessoas reais e talvez até com Deus. Paulo certamente não era um teólogo nesse sentido. Como vimos nos capítulos anteriores, ele era um evangelista, um pastor, um líder espiritual, um construtor de comunidades, uma pessoa que se mantinha em profunda comunhão com Deus. Examinamos primeiro o seu evangelho e sua espiritualidade antes de considerar sua teologia ou seus pensamentos sobre Deus. Paulo, no entanto, atuou com um conjunto de convicções claras e ele foi muito mais consistente, embora sempre de forma criativa na articulação e aplicação dessas convicções do que muitas vezes se acredita. Sua tarefa era, em parte, expor da forma mais clara e persuasiva possível o significado dessas convicções para ele e suas comunidades. Essa é precisamente, desde sempre, a verdadeira tarefa de um teólogo, como a discussão teológica contemporânea tem sugerido ao falar, por exemplo, da função pastoral da doutrina cristã. Paulo era, de fato, um teólogo nesse sentido. Podemos hoje chamá-lo de teólogo pastoral. Como teólogo pastoral, Paulo era muito sensível às circunstâncias particulares de suas comunidades. Este livro parte do pressuposto de que muito que Paulo disse em suas cartas dependia das situações que as motivaram. Além disso, ao desenvolver uma compreensão de Paulo, é útil analisar carta por carta, como faremos na segunda parte deste livro. No entanto, também, não faz sentido abordar as cartas de Paulo como se ele estivesse sempre atirando a esmo ou como se elas nunca tivessem sido lidas antes. Não nos trará prejuízo, na verdade, isso nos ajudará a ler suas cartas através de algumas lentes, isto é, com alguma apreciação antecipada da mente do apóstolo. O que nos interessa neste capítulo é uma breve descrição de 12 convicções paulinas fundamentais. Vamos ver se a gente adianta aqui. Para ver sobre essas convicções. Parece que começou aqui, ó. Paulo, o messiânico, teólogo bíblico judaico. Parece que essa é a primeira, né? Até mudou a fonte, né? Que estava sendo escrito, ó. Mudou a letra, o tipo de fonte. Aqui é o Novo Testamento, incluindo as cartas de Paulo, pode ser descrito com justiça como um extenso comentário ou interpretação das escrituras de Israel, o Antigo Testamento cristão. A teologia de Paulo era certamente pastoral, mas também escriturística, o que significa que era judaica. Estudiosos debatem precisamente como Paulo estudou as escrituras de Israel, mas ninguém questiona quão essenciais esses textos são para a sua teologia. Você pode parar o vídeo aí, ó, para ler mais detalhes. Parece que não, parece que começa aqui, ó. Foi a introdução. Aqui, número 1, o Deus da Aliança de Israel. Ou seja, são 12 convicções fundamentais. Primeira convicção de Paulo. Deus da Aliança de Israel. O único Deus verdadeiro que criou o mundo, escolheu Israel e fez aliança com a nação para ser seu povo, deste modo seu vínculo da bênção divina entre as nações gentios. Aí vem aqui textos ilustrativos. 2, ó.
O poder do pecado e da morte e a impotência da lei. Paulo acredita que o problema humano fundamental, experimentado tanto por judeus como por gentios, não são apenas pecados no plural, mas pecado no singular e com inicial maiúscula, para indicar que Paulo retrata como uma personagem do drama humano e cósmico. Rapaz. 3. Terceira convicção. A justiça de Deus, fidelidade a Israel e misericórdia para com os gentios. Importante frase, a justiça de Deus tem sido interpretada de várias maneiras, porém, talvez seja mais bem entendido como a justiça salvadora e restauradora de Deus, a manifestação da própria justiça de Deus. Interessante, né? 4. A morte salvadora e a ressurreição de Jesus, o Messias. Você pode parar o vídeo aí para ler detalhes. A quinta convicção. Parei aqui para você ver. Quinta convicção. A messianidade e o senhorio de Jesus. Os dois títulos, Messias e Senhor, indicam a compreensão de Paulo sobre a condição exaltada de Jesus após sua ressurreição. Você pode parar o vídeo para ler o detalhe. Sexta convicção de Paulo, o clímax da aliança e a sobreposição das eras. Paulo acredita que em Cristo todas as promessas de Deus são cumpridas. São sim. A nova aliança prometida pelos profetas para os últimos dias foi estabelecida por meio da vinda e por morte e ressurreição de Jesus. Certo? E aí tem a página aqui, as ilustrações e continuidade desse sexto ponto. Sétima convicção de Paulo, justificação pela graça através da fé. Já observamos que, para Paulo, graça se refere à iniciativa salvadora e merecida de Deus. É também, de fato, um poder que supera os poderes em ação contra a humanidade, isto é, o pecado e a morte. Você pode parar o vídeo aí para ver detalhes sobre essa sétima convicção. Tem outra página também, ó. Show! Oitava, a experiência trinitária de Deus. Está fora de moda em alguns círculos usar as palavras Trindade e Paulo na mesma frase, embora isso tenha mudado ultimamente. Pode haver pouca dúvida, no entanto, que a experiência de Deus de Paulo pode ser bem mais bem descrita como trinitária. Ele conhece um Deus em três realidades: Abba, Pai, Messias, Filho de Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Interessante. Nona convicção de Paulo, cruciformidade ou a lei do Messias. Para Paulo, a morte de Jesus não é apenas reveladora, representativa e reconciliadora, como observado acima, mas também paradigmática. Paradigmática, palavra difícil, né, meu? Show. Décima convicção. O Espírito como promessa cumprida e esperança garantida. Para Paulo, o derramamento do Espírito de Deus prometido pelos profetas para os últimos dias, que renovaria Israel, estabeleceria o Shalom de Deus, paz e justiça no mundo e levaria as nações para Sião, já ocorreu. Aí você pode parar o vídeo para ver outra página, onde a gente chega aqui. 11ª convicção. A eclesia, a igreja como comunidade alternativa. A visão de Paulo da eclesia, ou igreja, para usar a tradução tradicional para as comunidades que ele fundou e se dirigiu em cartas, é de uma comunidade de aliança de judeus e gentios, separada e santa ou distinta de sua cultura anfitriã. Show, né? Aí você pode ler mais detalhes aqui, ele fala aqui sobre igreja. A eclesia. Muito bem, 12ª e última convicção teológica de Paulo. A parousia, a ressurreição e o triunfo final de Deus. A narrativa da salvação tem um objetivo, um telos, ou seja, uma finalidade, um propósito. Enquanto as cartas de Paulo contêm vários cenários escatológicos, tempos do fim, as principais imagens que ele emprega têm a ver com a vinda real, a presença de Deus, expressa em termos como parousia, vinda oficial, presença. Apântesis, reunião oficial, e epifané, aparição. Somente nas epístolas pastorais e 2 Tessalonicenses, exemplo, 2 Timóteo 4:1, bem como Apocalipse, revelação e o dia do Senhor, adaptados dos profetas. Show, né? Deu pra ver aí? Ver mais um pouquinho. Rapaz, tem muito conteúdo, cara. E o interessante, pessoal, é que é de um viés conservador, tá? É de um viés conservador, de Terra Hagnos, geralmente ela publica aí obras nesse viés. E essa obra de Michael Gorman, né, o apóstolo do Senhor crucificado, é mais uma obra de um autor conservador, né, que geralmente vai considerar, por exemplo, a Epístola aos Efésios como de autoria paulina, as pastorais como
de autoria paulina, diferentemente de obras mais liberais. Tá certo? Diz para mim se você tem, o que você acha, está no seu radar. Deus abençoe e até a próxima. Seja nosso apoiador aqui embaixo, ó, tem um link do Apoia-se, vai lá.